Tava rodando esse tweet aqui que eu achei muito engraçado. Sensacional a psyop do MBL. Só o retrô MR. Eu não me sinto confortável em ajudar muçulmanos. Nossa, vocês estão muito preconceituosos hoje. Vocês estão islamofóbicos. Me ajuda. Pensa o seguinte, que eu não sou muçulmano, eu sou um baiano. Aí você vai dizer, baiano tem que se dar mal. Sei lá, eu sou do MBL. Você não se sente confortável em ajudar pessoas do MBL? Não, tô brincando, pô. Ajuda aí. Um clubezinho. Ajuda mais eu um também. clubezinho. Já tem 5, vamos chegar a 10, vamos chegar a 8. Sensacional psyop do MBL. Ao mesmo tempo que ataca e apoia a candidatura de Marçal, só para deixar os bolsonaristas confusos, toda a estratégia criada minuciosamente pela cabeça que trabalha os bastidores do movimento. Como é que é o negócio? Ao mesmo tempo que ataca e apoia a candidatura, deixa eu ver isso aí. Se o MBL está para minar os bolsonaristas no momento em que toda merda... Mas eu não entendi o raciocínio que ele tá fazendo. É que tem um tweet de um cara falando que a gente tá atacando o Marçal. Nando Moura sendo lindo... Nando Moura sendo linha auxiliar do Boulos. Nossa, eu realmente não consigo imaginar um mundo onde o Nando Moura seria a linha auxiliar do Boulos. Essa seria, assim, a ficção mais absurda de todos os tempos. Imagina, o Nando Moura é a linha auxiliar do Boulos. Nando Moura se reunindo com a cúpula nacional do PSOL e formulando estratégias em conjunto. E aí, o candidato Boulos... Pelo amor de Deus. Como fizeram acordo... Como é que ele vai dizer? Como fizeram acordo com o candidato de Valdemar da Costa Neto, em troca de candidaturas, eles vão... Não, mas não houve acordo em troca de candidaturas. Como assim? As candidaturas não tinham nada a ver com isso. Eles vão tentar servir como soldadinhos para tentar diminuir o dano que o Marçal pode causar. Tem umas pessoas... Olha só, essa narrativa... merece um comentário mesmo. Tem essa narrativa dos marçalistas de que a gente estaria... atacando o Marçal, falando do Marçal, por causa do Nunes. E que esse seria o motivo. Vocês estão com o Nunes, logo vocês estão contra o Marçal. É uma coisa que eu acho que o Marçal vai usar em algum momento, ele vai falar. Veja bem, eu posso assegurar que a ojeriza que o Marçal causa no MBL é a mais genuína possível. É a mais genuína possível. Ele causa ojeriza mesmo, porque ele é um farsante. Essa é a motivação. Se o Kim não tivesse dado a declaração que ele deu, se a gente não tivesse falado nada disso, nós continuaríamos batendo Marçal. Até porque, detalhe, a gente estava batendo Marçal muito antes. A gente bate no Marçal, ó. A sua aula foi gravada muito antes do que isso aí. Muito antes. Eu lembro disso. Muito antes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Temporalmente não se sustenta essa narrativa. Ela cronologicamente falha. A gente bate no Marçal desde sempre. Desde quando o Marçal apareceu, houve um momento muito lá atrás que o MBL fez. Foi um programa. A gente chegou a fazer alguma coisa assim com o Marçal. Acho que há muito tempo atrás. Mas mesmo lá atrás, a percepção é de que aquilo ali, aquele discurso de coach ali, não dá. Não dá, é conversa fiada. Isso é uma coisa antiga. A gente vê isso aí. Em coach a gente bate faz mais de ano. Porra, claro, lógico. Como é que você não vai bater em coach? Tem que bater em coach, pô. Não dá. Porque agora a nossa preocupação real é aquela que eu tô expressando aqui várias vezes, que eu falei na live de ontem e tô falando nessa. A nossa preocupação é em ter figuras que colonizem o nosso campo e são figuras que não passam nenhuma credibilidade, que não são sérias. Esse é o problema central. É a gente não permitir que essas pessoas dominem o nosso campo. Não dá, porque elas não são sérias. Aí alguém pode dizer, mas e se surgir uma alternativa séria que não seja MBL? Neste caso, a gente fará composição. Aí alguém pode dizer, mas é o novo. Sinceramente, eu falei isso também. Eu vi lá a tal da Marina Helena no debate. Olha, eu não sei qual é a posição do MBL em relação a Marina Helena, se é neutra. Achei muito ruim. Isso é uma posição pessoal. Peço aí, Ricardo. Achei muito ruim. Pra mim, era um monte de clichês que ela ficou ali repetindo. Chegou naquilo, eu comentei isso no Twitter, comentei na live, vou comentar de novo. Chegou lá no tema de reindustrialização, ela chegou e passou essa. Não, o Estado só faz atrapalhar. Um negócio totalmente disparatado. Não é assim que funciona. Não é, nunca foi assim que funciona. Eu vi um monte de clichês, vi uma candidata muito despreparada. Com propostas e observações absolutamente genéricas. Não dá, pra mim, não dá pra aquela candidata ter
a caneta da Prefeitura de São Paulo na mão. Não dá. Não dá. Sinceramente. Eu, sinceramente, achei os candidatos mais preparados ali, eu achei a Tabata Nunes. Eu falei isso. Eu achei mesmo. E eu não achei o Boulos ruim, não, viu? É porque o Boulos é um cara muito à esquerda, que aí ideologicamente é inconcebível qualquer tipo de aproximação. Enfim, ele tá fora do campo em que a gente pode, enfim, fazer qualquer observação neutra, né? Mas eu senti os candidatos de centro, porque o Ricardo Nunes não é de direita, ele tá com o Bolsonaro, mas o candidato de centro-esquerda, esquerda, eu achei bem melhores do que os candidatos mais à direita que a gente tinha ali. Essa é real, eu vi isso aí. Era Marçal, Marina, pô, não dá. A gente precisa ter representante que tenha sustentação, cara, que tenha projeto. E não quer dizer que o cara não vai fazer, ou a mulher não vai fazer o auê na rede social. Tem muita gente que critica o conteúdo da Amanda por conta disso. Porque é um conteúdo sensacionalista. E é mesmo. Ela faz um conteúdo sensacionalista. Ela faz um auê. E é um ótimo conteúdo porque viraliza. Isso é maravilhoso. Mas ela tem lá o caderno dela de 50 páginas de propostas. Entendeu? Ela sabe o que está fazendo. Não é uma pessoa assim avoada. E eu vou dizer algo sobre ela. O interesse maior, pessoal dela, é em questões sociais, questões práticas, executivas. Tá? A Amanda não é, pessoalmente, uma pessoa nada moralista. O interesse dela é muito sólido em questões de política pública. E o Renato nem se fala. Eu posso elogiar as pessoas, né? Se eu não pedir alguma... Pode. Eu tô com medo aqui, que eu tô elogiando muito. Daqui a pouco não pode elogiar. Veja só, o Renato, falar do Renato. O Renato é um dos quadros mais qualificados que o MBL tem. Ponto. Ele entende de política internacional, ele tem qualificações acadêmicas, ele é um cara que foi e fez várias participações na Jovem Pan e foi muito bem, debateu muito bem, chama um monte de gente para debate, teve um debate sobre o Bukele que foi muito bem. Ele é um cara amplamente capaz, isso sem falar que o Renato tem uma experiência política de bastidores, tendo montado chapa para nós em outros tempos. Ele é um cara muito qualificado, cara. Assim, não existe comparação entre um cara como o Renato e um cara como o Paulo Cogos. Pô, como é que... Sabe, e a Zoe Martínez, aquela cubana lá... Entendeu? Assim, a distância é tão grande que eu não consigo... Eu tenho dificuldade para entender o eleitor, de fazer certas decisões possíveis. A distância é muito grande. Essas pessoas, elas são boas mesmo, entendeu? E poderia ter bolsonaristas capazes. Não é possível. Eu acho, por exemplo, a gente fala muito, né? O Coppola, fala-se muito do Coppola. Eu não acho o Coppola um cara burro. O Coppola, eu acho ele um cara articulado, acho um cara capaz, não acho um idiota. Ele pode ser um hipócrita. Isso se diz, que ele não é nada daquilo, ele finge, etc. Pode ser, eu não conheço, é difícil pra mim avaliar. Mas eu não acho o Coppola um cara idiota, fora da realidade e tal. E é um bolsonarista, e aí eu está elogiando o Bolsonaro. Porque eu consigo ver, bem-vindo Jorge, eu consigo ver as pessoas e medi-las. E eu posso assegurar, dos candidatos que eu estou vendo aí, que estão surgindo, o Renato é um dos mais qualificados, é um dos quadros mais qualificados do MBL. Então, assim, se isso não é suficiente para a pessoa fazer uma formação, entender o que ela tem que fazer, aí é o quê? É Marçal? É um cara que não tem uma proposta razoável? Um cara que fica falando absurdos? Não dá, minha gente. Mas eu queria... Eu não sei... Que horas são? 15:05 já. Nossa, já. Eu até ia dar um toque porque já temos que liberar o estúdio pra academia. Tudo bem. Eu vou deixar isso então para o News. Seguinte, minha gente, vocês assistiram a live aí. Vamos ter uma audiência legal no News, que eu quero falar algumas coisas que eu não falei aqui, que é sobre a esquerda. Okay. A gente comentou muito, nessas duas lives que eu fiz aqui, nós comentamos muito sobre a questão Marçal, direita, mas eu quero falar hoje de noite sobre a esquerda. Eu acho que a esquerda passa por uma série de questões aí que nós temos que tratar. Se a gente quiser fazer uma análise completa do cenário, a gente tem que falar um pouco da esquerda.